A segurança do trabalho é uma área fundamental em qualquer empresa. A sua atuação impacta diretamente no negócio e no bem-estar dos colaboradores. Mas o que é e para que servem as atividades e as normas da segurança do trabalho? O técnico em segurança do trabalho, ele fica responsável por manter a segurança do funcionário, aplicar as legislações e normas pertinentes ao Ministério do Trabalho e Emprego e fazer com que o trabalho ele seja seguro, né, tanto para o colaborador quanto também para a empresa, né, que vai contratando os funcionários. Em relação ao funcionalismo público, né, às repartições públicas, quais os setores assim que você considera que devem ter mais atenção em relação à segurança? Olha, na verdade, todos os setores eles são bem importantes, principalmente para a gente falar sobre segurança do trabalho. Mas quando a gente fala sobre repartição pública, eu acho que o local que mais deveria ser colocado como meta da segurança do trabalho seria as pessoas que trabalham diretamente na rua, né? Os funcionários que estão trabalhando diretamente com o público. E dentro dessa relação a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, por quê? Porque normalmente esses funcionários eles vão trabalhar com um risco mais exposto. Então, assim, muitos dos funcionários estão trabalhando com máquinas, com ferramentas, estão expostos a mais riscos. Eu acho que, assim, dentro dessa característica relacionada à segurança do trabalho, quem realmente deveria estar um pouco mais focado nisso seria realmente as pessoas que estão trabalhando diretamente com esse risco um pouco mais voltado para eles, né. Porque se a gente for pegar servidores públicos que trabalham diretamente dentro de áreas de escritórios, assim por diante, eles não têm tanto perigo de sofrer um acidente, não que não tem, mas você tem um risco um pouco mais controlável. Então, aqueles que estão trabalhando diretamente, braçais principalmente, são os que realmente a gente precisa ter mais ali fiscalização, ter um pouco mais de cuidado com eles, cobrar um pouco mais dentro dessa técnica de segurança. Em relação a essas pessoas que trabalham, né, fora, trabalham nas ruas, o que, que você acha, assim, quais são os perigos maiores, assim, os acidentes mais recorrentes, assim, que você costuma assistir e analisar? Olha, dependendo do local onde eles estiverem executando o trabalho, acidentes muito, vamos se dizer, típicos que a gente encontra dentro dessa área, seria realmente quedas, seriam cortes, né, às vezes a gente encontra até mesmo amputação devido a uma ferramenta. Vamos colocar o exemplo de quem faz poda de árvore. Vai trabalhar com motosserra, com faca, facão. Então a gente tem esses acidentes que podem realmente causar uma lesão permanente ou também uma lesão que seja temporária. Por isso que é muito importante a gente colocar a segurança do trabalho bem mais aprofundada dentro dessa área. O técnico de segurança, ele trabalha nesse pós também, ou é só mais na fiscalização do antes? Por exemplo, assim, a partir do momento que aconteceu algum acidente, existe algum trâmite, alguma sequência de fazeres que o técnico de segurança tem que fazer depois desse acidente? Sim, sim, o segurança ele tem muito trabalho, não só no pós, como também, né, desculpa, no pré, como também no pós, porque o pós a gente precisa fazer muita documentação, eu preciso estudar as causas que levaram àquele acontecimento, né, aquele fato, e eu preciso abrir a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Muitas das vezes, dependendo do tipo de acidente, da situação ou da circunstância que tem levado aquilo, a gente pode ser chamado para uma ouvidoria, a gente pode ser até mesmo acionado legalmente para tudo isso. Então, o técnico de segurança ele não trabalha só antes do acidente. Muitas das vezes ele tem até mais trabalho depois do acidente. Então, por isso que para a gente, como servidores, né, que tenham essa referência de segurança do trabalho, a gente precisa trabalhar muito antes de acontecer. Na maioria das vezes, cabe para a gente a facilidade de ensinar e prevenir, do que depois a gente ter que responder por isso. E acaba sendo até mais burocrático para quem trabalha na área da segurança do trabalho. Falando agora especificamente de Guaratinguetá, né? Em uma cidade com o porte de Guaratinguetá, com a quantidade de funcionários na rua, né? Tanto da Codesg, como da prefeitura mesmo, setores de serviço, quantos você acha que, quanto de funcionários como você precisariam ter para ter uma boa fiscalização nesses setores, assim? Quanto você acha que deveria ter de funcionários para fiscalizar
os funcionários na rua? Olha, pela quantidade que a gente tem hoje, uma média de funcionários públicos em Guaratinguetá, né, pelo última pesquisa que eu fiz, nós temos uma média de quase 3.000 funcionários públicos hoje trabalhando em Guaratinguetá. E assim, não tem como a gente falar diretamente, olha, eu preciso de, sei lá, 50, 60 funcionários fiscalizando. Porque, na verdade, nós precisamos ter sim, né, de acordo com a norma, principalmente a norma que fala sobre os guias trabalhistas e assim por diante, eles falam que a gente tem que ter uma quantidade mínima, principalmente não só o técnico de segurança do trabalho, mas eu preciso ter realmente uma fiscalização que ela seja funcional. Então, assim, eu tenho que ter, né, dentro dos setores, pessoas que possam estar ajudando a segurança do trabalho. Por exemplo, nós temos a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Querendo ou não, eles já estão fiscalizando, eles já estão nos auxiliando na área da segurança do trabalho. Nós temos o SESMIT, que é a área que fica a responsabilidade de engenharia, a segurança do trabalho, a medicina do trabalho. Então, eles acabam ajudando toda essa fiscalização. A princípio, a gente tem que tentar entender que não basta só fiscalizar, eu preciso ensinar as pessoas a trabalhar. Então, assim, eu não tenho como dizer para você, olha, eu vou precisar de tantos funcionários para estar trabalhando nessa área de fiscalização. Mas a gente já tem que colocar, a princípio, no funcionário, a ideia de que ele mesmo tem que estar ajudando a fiscalização, tá incentivando as pessoas que não usam o devido EPI, as pessoas que estão trabalhando devidamente incorretas, e assim por diante. Então, essa fiscalização, ela acaba trazendo para a gente um benefício, não somente as pessoas que vão trabalhar diretamente com isso, que são os fiscais do Ministério do Trabalho, até mesmo os fiscais trabalhistas, mas as pessoas que estão trabalhando todas as horas, os encarregados, né, os próprios funcionários, e assim por diante. Então, essa seria a nossa principal ideia de colocar uma fiscalização, né? Então, para a gente falar um pouco sobre essa questão da segurança do trabalho, eu acho que o principal, antes até mesmo da fiscalização, é colocar realmente na ideia do funcionário que ele precisa entender que a segurança é um benefício para ele hoje. Você falou da CIPA, né? Eu queria entender, assim, como que funciona o seu trabalho em relação à CIPA. Como que vocês se fundem, assim? Como que é esse diálogo? Eles passam para vocês o que está acontecendo ou é ao contrário? Como funciona? Na verdade, é um trabalho mútuo, né? Tanto o técnico quanto o engenheiro de segurança do trabalho, eles trabalham diretamente com a CIPA, porque a CIPA, ela tem duas esferas, a esfera de indicação e a esfera da votação. Então, boa parte, 50% da CIPA, ela é votada pelos próprios funcionários da empresa. E outra parte, que seria mais a parte administrativa, que é secretariado, presidente, ele vai ser indicado pela própria empresa. Então, assim, dentro dessa relação de comunicação, tanto faz o lado. Nós passamos para a CIPA, principalmente em relação de treinamentos, né, a própria fiscalização, como a gente já falou anterior, e a CIPA também passa para a gente, olha só, quais são os setores que hoje precisam de mais necessidade de fiscalização, quais são os setores que hoje a gente precisa colocar um pouquinho mais de treinamento, ou também quais são os setores que têm uma necessidade que seja de um equipamento novo, que seja de uma ideia com os próprios funcionários, para que a gente possa tentar diminuir, né? E a CIP ela fica responsável por esse critério, avaliar todo o trabalho e assim por diante. Então, a gente acaba trabalhando em conjunto, né? Tanto eles passando as informações para a gente, das suas necessidades, quanto a gente também passando para eles as informações daquilo que realmente a gente precisa brigar e a gente precisa colocar como prática segura. Em relação a falhas, qual é a principal falha, a principal dificuldade falando de segurança do trabalho? Olha, na verdade, a gente não tem devidamente uma falha. O que a gente tem são alguns espaços, né, vamos dizer assim, algumas lacunas que a gente precisa melhorar. Por exemplo, uma dessas lacunas que a gente precisa melhorar muito, realmente, é o treinamento, a especificação do risco para o funcionário. O funcionário ele acaba não entendendo o que, que ele está fazendo. Ele sabe que ele tem que trabalhar, mas ele não sabe quais são os fatores de risco que podem ser gerados naquele trabalho. Né? Se você pegar uma pessoa que trabalha com poda de árvore, muitas das vezes ele foi colocado naquela função e ele não sabe o que, que pode acontecer. Ele não sabe que ele pode amputar um dedo, amputar uma mão, ele não sabe que ele pode se cortar molando a faca.
Então, um pouco dessa falha, vamos dizer assim, né, ela acaba sendo gerada pela falta do conhecimento do funcionário. Então, ele precisa ter um pouco mais de treinamento, precisa ter um pouco mais de perseverança naquilo que ele está fazendo, né, tentar especificar um pouco mais para ele, porque muitas das vezes o funcionário ele acaba aprendendo a trabalhar com o seu companheiro. Então, ele passa num concurso público. Poxa, eu vou passar hoje para trabalhar sei lá, na área da rua. Então, ele vai aprender a trabalhar vendo muitas das vezes os mais antigos trabalhando. Então, isso gera um pouco de dificuldade para você colocar na cabeça do funcionário que o que ele faz, muitas das vezes, surge um risco e que ele pode estar exposto a esse risco. Então, não diria uma falha, mas sim algo que a gente precisa colocar mais em prática.